seja conduzido pelo Espírito Santo, Senhor. Deus, para comentar essa lição nesta manhã, para nos trazer um ensino genuíno. Deus, estenda as suas mãos neste momento, a tua graça, Senhor. Teu filho irá comentar essa lição, Elias e os profetas de Baal e Azera. Deus seja com ele. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos e a tua graça. Amém, Jesus. Glória a Deus. É com muita alegria nesta manhã quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos aqui na casa do Senhor pela manhã para juntos prestarmos um culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus, e desta feita na Escola Bíblica Dominical para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Estamos aí estudando um trimestre bastante abençoado, né? Um trimestre que está nos ensinando muito. Quem está vindo à Escola Dominical, quem está acompanhando pela internet, está aprendendo um pouco mais sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Irmãos, é importante quando nós estudamos a palavra de Deus, como nós estamos aqui hoje, nesta manhã, estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, é importante quando nós lemos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, nós fazermos a aplicação do que está sendo lido em nossas vidas. Não somente ler por ler, ou ler algumas páginas seletivas da palavra de Deus, aqueles textos, aquelas histórias que mais gostamos. Não. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada e compreendida, né? Então nós estamos aqui hoje, vamos começar a aprender sobre Elias e os profetas de Baal e de Azerá. E vamos aqui tirar deste grande episódio grandes lições, importantes lições para a nossa vida, né? Porque aqui nós vemos Elias aqui, ele enfrentando aqueles profetas pelo poder do nome do Senhor. Ele enfrentou aqueles profetas pagãos, aqueles profetas de Baal. Não era apenas 450, mas era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Ou seja, 850 profetas. E parece que Elias estava sozinho ali diante daqueles homens. Mas o que eu quero aqui também frisar para todos é que o pouco com Deus é muito. Se nós estivermos com o Senhor, se Deus está conosco, nós seremos a maioria. Porque nós vemos que Deus, ele prefere a qualidade do que a quantidade. Nós vemos em vários relatos da palavra de Deus, lá como Gideão tinha muitos homens ali para guerrear, mas de repente Deus falou, não, ainda tem muita pessoa, muito povo, há muita gente com você ainda. Diga aos covardes que voltem. Então, Deus está interessado na qualidade, não na quantidade, né? Não no número, mas sim na qualidade. Então nós vemos aqui Elias, ele combatendo, enfrentando aqueles profetas, que não eram profetas de Deus, eram profetas de deuses pagãos, né? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Elias, amados irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus não relata o seu nascimento, não relata a sua descendência, só fala que quando a Bíblia começa a narrar a respeito da vida de Elias, começa dizendo que levantou-se um homem de Tisbe, Tisbita. Ele é conhecido como Elias o Tisbita, porque ele é dos moradores da cidade de Tisbe. Então Elias ali, diante dessa cena daqueles profetas de Baal, diante daqueles homens ali, adoradores de deuses estranhos, né? Elias ali, ele estava ali diante de um grande desafio, e somente um homem de Deus para enfrentar aquele desafio. Se fosse outro, se não tivesse convicção da sua chamada, teria desistido, teria fugido, teria ficado com medo. Mas Elias, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Então todo o povo também estava ali os profetas de Baal, e o povo estava, parece que, assistindo aquela cena.
Aí Elias, um certo momento, Elias disse, olha, perguntou para o povo, ó, se Deus é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o que me chama a atenção, amados, que a palavra de Deus diz que o povo não respondeu nada para Elias. Então nós podemos ver como que o povo estava. O povo já estava meio, apóstata. O povo já estava apóstata da fé, já estava desviado da presença de Deus. Elias perguntou a eles, olha, se Deus é Deus, segue Deus. E se é Baal, segue Baal. E o povo ficou quieto, não respondeu. Então nós podemos ver a dimensão da frieza espiritual de Israel naquele momento. Daquele povo que estava prostrando diante de deuses estranhos, seguindo a deuses estranhos que foi trazido pela rainha Jezabel, que é a mulher de Acabe. Aquela rainha, ela trouxe vários deuses dela, por que não dizer todos os seus deuses para Israel, e fez com que o povo de Israel pecasse contra Deus também, adorando essas imagens, adorando essas imagens. E além de tudo, Jezabel também trouxe os seus profetas também. Estes profetas foram trazidos da sua cidade, que ela era descendente dos sidônios, um povo rebelde, um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus, um povo que adorava Baal, Astarote, e adorava Zera. Então, amados irmãos, Jezabel, quando casa com Acabe, ela traz junto consigo a sua mudança, seus deuses, e fez com que o povo adorasse. E Elias ali naquele momento, fez um grande desafio ali. O Deus que responder com fogo, E aqui eu quero ler a introdução, dizendo, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, amados irmãos, falando a respeito desses profetas, a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que esses profetas comiam na mesa de Jezabel. Ou seja, nós podemos entender que esses profetas eram tipo funcionários públicos que prestavam serviço para o reino, para o governo. E eles comiam, ou seja, Jezabel alimentava eles. Eles eram sustentados pelo reino. Ou seja, o povo de Israel pagava os seus impostos, e esses impostos eram o quê? Eram usados também para o pagamento, para alimentar esses profetas, esses falsos profetas. Eles comiam na mesa de Jezabel. Então a maior parte desses profetas, eu até creio também que no meio desses profetas de Baal que foram trazidos lá do Sidônio, da terra de Jezabel, eu creio que também tinha alguns israelitas que eram profetas de Baal também, porque haja vista a tamanha a frieza espiritual do povo, o povo esquecendo de Deus. Então o povo vendo que sendo profeta de Baal daria para ele condições financeiras, está na mesa de Jezabel, está junto do rei, então por que não, Por que não trocar a adoração do verdadeiro Deus para um Deus falso? Então, a frieza espiritual era tanta que eu creio que até no meio daqueles profetas ali, pagãos, tinha judeus no meio. Judeus que era para adorar o Deus que eles conheciam, o Deus que os tirou da terra do Egito, mas agora viraram as costas para Deus e começaram a adorar deuses estranhos e até mesmo no ofício de profeta de Baal. Então nós podemos ver, amados, e falar um pouco a respeito de Baal. Baal é uma divindade que os filisteus também adoram e os sidônios adoram. Então Baal é um deus da fecundidade, da fertilidade. Ele é responsável pela natureza, ou seja, eles adoravam Baal e por quê? Adorando Baal, eles entendiam assim que eles teriam uma terra fértil, uma terra produtiva, e tem até uma lenda entre eles lá que
Baal era morto pelo Deus da morte no tempo do inverno. Porque quando no inverno não produz nada, no inverno tudo seca. Então Baal nesse momento do inverno era morto. Mas depois Baal ressuscitava na primavera e começava a produzir a terra novamente. Você vê como é que era um pensamento distorcido do povo, né? E por que não dizer que até mesmo hoje tem muitas pessoas que adoram, falam assim, a mãe terra. Quem já ouviu falar sobre mãe terra? Isso aí é uma frase que cristão não pode dizer mãe natureza. A mãe natureza, a mãe terra. Isso aí provém disso aí, ensinamentos pagãos. É isso que eles faziam, eles adoravam o Deus da natureza. Baal era o Deus que era responsável, segundo a crença deles, fazia a terra ser fértil. Então no momento do inverno, que não produzia nada, a desculpa deles é que Baal morria naquele momento e tudo ficava seco. Então nós podemos ver, amados, e Azerá também, semelhantemente a Baal, nós podemos ver aqui um casal de deuses pagãos, Baal e Azerá, que é a deusa mãe, que era representada também por uma árvore. O símbolo da Azerá era representado por uma árvore frutífera ou uma mãe que estava amamentando, dando a entender o quê? Dando a entender que ela também era responsável pela fertilidade e pela prosperidade das pessoas. Então o povo, eles se afastaram de Deus e começaram agora a seguir esses deuses. Cada vez que uma pessoa se afasta de Deus, ela começa a adorar outra coisa que não é Deus. Tudo que nós colocamos, ou tudo que nós damos mais importância em nossa vida, é um Deus, é um ídolo para nós. Então quando nós se afastamos, quando uma pessoa se afasta de Deus, ela se aproxima do pecado, ela se aproxima da idolatria, de outras coisas que não é nada de Deus. Então nós vemos aqui um grande desafio, Elias diante ali desses profetas no Monte Carmelo, né? Primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal. Ele incitou dizendo: Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então aqui nós vemos aqui falando sobre Acabe. Acabe era um rei, era o líder, mas era um líder caído. Ele era para ter uma liderança espiritual forte ali, conduzir o povo até Deus, mas ele estava fazendo ao contrário. Ele, sendo judeu, casado com uma mulher estrangeira, Jezabel, ele deixou de seguir os preceitos divinos, os preceitos dos seus pais, aquilo que seus pais ensinavam ele, porque ele cresceu e ele sabia a história de Israel, ele sabia a história do Deus que a nação dele servia, ele sabia a história do Deus que tirou ele da terra do Egito, mas agora Acabe sendo influenciado pela sua esposa. A Bíblia diz que não tem comunhão a luz com as trevas. Não adianta. Não adianta nós querer colocar a luz e as trevas que não vai ter comunhão a luz com as trevas, não tem como. Então ali Acabe sendo o rei, agora sendo controlado pela sua mulher, pela sua esposa, uma mulher idólatra, uma mulher má, uma mulher que todos nós sabemos que matava as pessoas, né, para satisfazer o seu ego, o ego do seu marido. Então nós vemos que Elias, aqui ele se levanta como uma voz, como a boca de Deus naquele momento. Muitos profetas, Jezabel mandou matar, muitos profetas. E a Bíblia conta a história de Obadias. Obadias foi um homem que ajudou vários profetas, escondeu vários profetas e os sustentou, escondendo de Jezabel esses profetas de Deus. Porque os profetas de Deus naquele tempo de Jezabel estavam sendo perseguidos por Jezabel e por Acabe. Então esses profetas, esse Obadias, foi
usado por Deus para preservar muito dos profetas. Por isso que Elias no momento, ele pensou que ele estava sozinho, né? Senhor, eu estou aqui nessa caverna, eu estou sozinho, só eu fiquei. Os outros profetas morreram, os outros profetas do Senhor morreram, só eu fiquei. Mas Deus disse para ele, não, Elias, tem alguns ainda que eu tenho preservado, tem alguns que eu tenho guardado. Porque Elias pensou que ele estava sozinho, né? Mas a gente nunca está só. Sempre tem alguém intercedendo por nós. Amém. Tinha profetas intercedendo por Elias. Os profetas, ninguém sabia onde estavam, mas Deus estava preservando esses profetas. Então, o profeta ele foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta, porque ele fez uma pergunta para o povo. Se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo não fez nada. Ó, já que vocês não respondem nada, então vamos fazer aqui uma prova de Deus aqui, uma prova de fogo. Vamos fazer uma prova de fogo nesse momento aqui nesse monte. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus. Né? Já que vocês não respondem se Deus é... Se vocês querem seguir Deus e vocês não querem seguir Deus, o povo estava em cima do muro. E eu quero aqui, rápida palavra, aqui contar uma ilustração sobre a pessoa ficar em cima do muro. Acho que já até contei aqui, mas aqui cabe isso. Porque quando a pessoa está em cima do muro, ela está cambaleando, ela não está nem para a direita nem para a esquerda, está em cima, está em dúvida. E assim estava o povo. Elias perguntou para eles, olha, se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo não respondeu nada. Então, essa ilustração sobre o muro é da seguinte forma. Há uma ilustração até que um homem estava em cima do muro e do lado direito do muro um anjo chamando ele. Não, desce do muro, você não pode ficar em cima. Desce para cá. E do outro lado, o inimigo. Só que o inimigo não falava nada, o inimigo ficava quietinho, só olhando, só observando. E o anjo querendo convencer ele a sair de cima, né? Desce pra cá, sai daí. E o inimigo do lado esquerdo lá, quieto, só observando. Aí foi perguntado pro inimigo, por que você não está influenciando esse homem a sair de cima do muro, a pular pro seu lado? Ele disse, porque eu que construí o muro. Ou seja, se a pessoa está em cima do muro é porque já está fazendo já está quase já, né? Então, amados, não é bom estarmos em cima do muro, é bom nós seguir e conhecer realmente o Deus que nós servimos. Elias, ele não pediu um bezerro somente. Nós podemos ver ali que Elias, ele falou assim, trazei 2 bezerros. Aqui tem uma importante lição, que quando ele diz, trazei 2 bezerros, ele poderia, depois que foi oferecido ali, pegar o mesmo bezerro e oferecer para Deus, o mesmo bezerro que foi oferecido para Baal. Ele poderia pegar o mesmo bezerro, mas ele falou, não, 2 bezerros, um para o seu Deus e o outro eu quero exclusivo para o meu Deus. Né? Então o que nós podemos ver, amados, o que nós podemos aprender aqui? 2 bezerros, o bezerro para um Deus estranho. E um bezerro para o sacrifício para o Deus verdadeiro. Elias, ele deu exclusividade para Deus. O nosso culto, amados, deve ser exclusivo para Deus. E nosso culto, ele não pode ser dividido. Não pode haver 2 cultos nesse ambiente aqui. O nosso pensamento não pode ser dividido aqui. Nossos pensamentos têm que estar ligados em Deus quando nós estivermos aqui. O nosso culto deve ser exclusivo para Deus. Assim como Elias disse, vocês pegam um bezerro para vocês e eu vou pegar um em particular, exclusivo para o meu Deus, e eu vou oferecer para ele. Então o nosso culto não pode ser dividido. Porque Deus não divide a sua glória para ninguém. Nosso Deus, ele é Deus poderoso, está acima de todos os deuses. Não há nome como o nome do Senhor. Então Elias ali deu exclusividade, né? Deu exclusividade, ele não teve parceria com o pecado, né? Ele não teve parceria com o pecado. Olha, vocês pegam o bezerro de vocês e eu vou oferecer um bezerro aqui, que eu sei como que oferece o bezerro para o meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O povo aceitou, os profetas de Baal aceitaram, então vamos. Eles foram, né? Então aqui continua
no segundo ponto do primeiro tópico. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Então Elias ali, diante dessa cena, ele disse que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Por que Elias fez isso? Porque Elias conhecia o Deus que ele servia. O Deus que respondeu com fogo ali na inauguração do templo, quando Salomão ofereceu o sacrifício ali, na inauguração do templo de Salomão, que foi o Deus ali, mandou fogo ali, recebendo aquele sacrifício, e todos os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por causa da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é fogo, é um Deus de fogo. E quando nós falamos de fogo, fogo serve para nos esquentar. Quando uma pessoa está no meio de uma selva ou num deserto, a primeira coisa que ele quer fazer é uma fogueira para se esquentar e para se livrar de outros animais, de outras coisas. Então nosso Deus é o Deus do fogo. Então Elias, ele conhecia o Deus que ele servia. Amados, é importante isso, porque nós não somente conhecer Deus por experiência dos outros ou somente na teoria, né? Na teoria é necessário nós conhecermos a Deus na prática. Tem muitas pessoas que conhecem o céu só para o lado de fora, mas nós devemos conhecer o céu para o lado de dentro. Muitos conhecem o Evangelho de Deus, mas não conhecem o Deus do Evangelho. É diferente. Quando você conhece o Deus do Evangelho, é diferente de você conhecer, porque muitas pessoas conhecem. Certa vez um espírita disse: olha, eu já li esse livro preto de vocês aí, capa a capa, e não entendo nada. Então, é necessário nós conhecermos. Não adianta ler toda a Bíblia. Eu já li toda a Bíblia, mas você entendeu? Quando nós lemos a palavra de Deus, é necessário um momento devocional, um momento devocional com Deus, um momento de estudo. Porque a palavra de Deus, ela tem as letras dela é viva. John Wesley disse certa vez que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e ela é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. Então ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa. Onde já se viu um viajante, um peregrino, andar sem um mapa, sem uma bússola, ele ficará perdido. Agora, já pensou a pessoa ter um mapa e ter uma bússola e não saber usar? Infelizmente, isso acontece em nosso meio. Muitas pessoas têm tudo nas mãos, tem a bússola, tem um mapa, mas não sabe usar e fica perdido dentro da casa de Deus, né? Fica perdido dentro da casa de Deus. Então Elias, ele conhecia o Deus que ele servia. Elias deu oportunidade primeiro para os profetas de Baal. Olha, vocês começam a invocar porque vocês são mais do que eu em números. Como eu disse, parecia que Elias estava só ali, mas Deus estava com ele. Por quê? Quem está com Deus é a maioria, irmãos. Quem está com Deus é a maioria. Então nós observamos coisas importantes sobre o culto a Deus e o culto aos falsos deuses. Nós vamos aprender nesse momento coisas importantes da diferença do culto ao verdadeiro Deus e o culto aos falsos deuses. Começando como os profetas de Baal começaram a clamar, a pedir fogo para Baal. Eles começaram a pular, a saltar diante do altar. Eles começavam a rodopiar, a se cortar, até mesmo se cortar com facas ali, derramando os seus próprios sangue. Começaram a pular, fazendo aquela gritaria. Então nós podemos ver aqui a diferença do culto a deuses estranhos e o culto a Deus. Pastor Sérgio, o culto a deuses estranhos, ele impressiona as pessoas.
Ele emociona as pessoas. Ele quer emocionar as pessoas somente. Ele quer impressionar. Parece aquele negócio de pirotecnia, né? As pessoas ficam... Oh, né? O ovo da cobra na esquina. Isso. Aí fica aquele movimento, né? Fica aquele reboliço ali, não tem, né? Aquele barulho, mas não edifica, não tem edificação, não tem adoração. Ali é só a egolatria, só o homem sendo adorado. Não, ali Deus não está nesse tipo de adoração, nesse tipo de culto. Por quê? Porque o culto a Deus não é assim, não é um culto de pirotecnia, um culto de oba-oba, né? Um culto para impressionar ninguém. Porque quem é glorificado no culto a Deus é só o Senhor, não é o homem. João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. E muitas vezes na plataforma de muitas igrejas, Deus não aparece mais. É o homem que aparece. É ele que é ele que pode, é ele que faz. Uma certa vez eu ouvi um pregador dizendo, ontem não foi muito bom o culto, porque eu não estava lá. Se eu tivesse lá, eu tinha quebrado tudo. Com coisa que ele faz alguma coisa. Já vi muitos assim sendo envergonhados, muitos. Porque pegam a glória de Deus para ele. E Deus não divide a sua glória para ninguém. Então aqui a diferença do culto a deuses estranhos, um culto que não é um culto do Senhor, e o culto ao verdadeiro Deus. O culto a deuses estranhos, um culto que não é para Deus, é aquele culto de pirotecnia, um culto de espetáculo, de impressão. Somente isso, amados irmãos, porque o culto a Deus é simples. Deus nunca exigiu nada mais do que 12 pedras para Israel oferecer o sacrifício. Somente 12 pedrinhas, coisa simples Deus pedia no culto a Deus. Então nós podemos compreender, amados irmãos, que o culto a Deus ele tem decência e tem ordem no culto. Ele soube o momento certo de oferecer o seu sacrifício, porque a palavra de Deus disse que no horário do sacrifício de manjares, ele sabia o momento certo. Que os profetas de Baal, eles começaram do meio-dia até as 6 horas da tarde, nada de fogo. Nada de Baal responder, porque Baal não tem como responder. Então, mas nós vemos um culto a Deus, como eu disse, é um culto simples, é um culto que não tem expressão exterior. Não tem expressão exterior, né? Não tem espetáculo, porque a glória é dele. É dele, tudo é dele, tem aquele louvor, né? A glória é dele, tudo é dele, né? Esse é o culto a Deus, é um culto racional, é um culto que cada um de nós veio prestarmos a Deus aqui particularmente. Às vezes a gente até ouve, como que foi o culto? O culto não estava bom, não. Mas como que o culto não estava bom, sendo que eu que vou oferecer o culto a Deus? Se o culto não estava bom, então ele não estava oferecendo um culto a Deus, particularmente, né? Ele estava esperando o pastor aqui com a palavra de avivamento, ele estava esperando uma irmã cantando um hino de fogo aqui, mas e o culto particular de adoração? Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua casa, eu te agradeço porque o Senhor é o meu Deus, e começar agradecendo a Deus e as lágrimas começam a cair. Esse é o culto a Deus, porque quando nós se reunimos, há cânticos espirituais, há salmos, há louvores. É um culto simples, o culto de Deus é isso, e Deus opera na simplicidade, né? Não no glamour. Deus opera na simplicidade. Então nós vemos, amados irmãos, que hoje em dia algo está sendo feito em muitas igrejas para impressionar o povo, né? Os pregadores estão sendo adorados, né? Os pregadores estão impressionando o povo. Então Deus não procura atores, né? Não são mais pregadores, as pessoas agora estão sendo atores aqui. Estão sendo atores diante do povo. Aqui agora, em muitos lugares, não é mais o púlpito, um lugar santo, agora está sendo um palco. Jogo de luzes, algo para impressionar. Nós não vamos pintar a igreja toda de preto. Toda de preto, colocar aqui umas luzes fosforescentes aqui, ó. Né? Colocar aqui um telão aqui gigantesco aqui. Você vai ver, pastor, se isso aqui não fica lotado de gente aqui, repleto. As pessoas querem isso aí, inovação. Não quer coisa simples. Querem inovação. Aí vai ficar parecendo o quê? Um clube social. Um clube que elas vêm para se recrear, para se encontrar com os amigos. E a casa de Deus não é isso.
né? A casa de Deus não é para se encontrar com os amigos somente, não. Nós temos realmente que termos comunhão com os outros, mas o foco principal de nós estarmos aqui na casa do Senhor é para adoração, para prestar um culto a Deus, né? Então é isso. O culto a Deus não é aparência externa, mas é interno. Por quê? A palavra de Deus, ela começa fazendo efeito dentro da pessoa, não é externo. Ela começa a transformar a pessoa, ela começa a mudar a pessoa de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então é assim. Então os profetas começaram a se retalhar, a saltar, fazendo aquele movimento todo. Elias até disse, mas espera aí, vocês têm que clamar mais alto, porque Baal acho que não está ouvindo vocês. Talvez Baal está projetando viajar, talvez ele esteja ocupado nesse momento, grita mais alto. Elias começou até mesmo a falar essas coisas para ele, mas aqui, amados irmãos, eu quero aqui frisar aqui uma coisa aqui, expor alguma coisa aqui, que aqui também há lições espirituais que Elias estava dando para o povo. Quando Elias disse isso, olha, grita mais alto que Baal talvez não esteja, Baal não está ouvindo vocês, ou ele está projetando uma viagem. Ele está dizendo, olha povo, Baal não é Deus, porque o nosso Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel está acordado, ele está ouvindo a cada uma de suas orações. Baal, ele não responde porque não é Deus. E Elias estava mostrando para o povo que o Deus que ele ia servir era o Deus vivo, é um Deus que não dorme, diferente de Baal, que estava projetando uma viagem, ou que estava dormindo, ou que estava ocupado. Então Elias zombou dele. Quando Elias estava zombando, né, ele estava ensinando algo para o povo. E indo aqui no terceiro ponto, Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs esse desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. As pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era sempre e será o único Deus verdadeiro, a quem deveria servir. Muitas pessoas falam assim, não, eu determino pela minha palavra. Mas Elias fez o que era a vontade de Deus. Elias disse. Tudo que Elias fez foi guiado e dirigido por Deus. Elias não fez nada da sua vontade para se aparecer. Não. Então, primeiro, para que eles oferecessem o sacrifício, eu quero entrar aqui no ponto do sacrifício agora. Nós vimos aqui os profetas de Israel, os profetas de Baal, melhor dizendo, pulando, saltando, se cortando, derramando o seu próprio sangue, gritando, esperando uma resposta vinda do além, que não teve, porque Baal não pode responder, o ídolo não pode responder. E chegou o momento de Elias. E o momento de Elias, amados irmãos, nós aprendemos aqui e vemos aqui o temor de Elias antes de oferecer o sacrifício, antes de oferecer o culto. Elias primeiro ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias viu, ele sabia que o povo estava desviado, o povo de Israel. Ele sabia que a temperatura, o termômetro espiritual de Israel estava baixo. Ele sabia que primeiramente deveria ser consertado o altar do Senhor. Ele sabia que daquela forma que Israel se encontrava, não tem como se aproximar de Deus sem antes, primeiramente, consertar o altar de Deus. Então, primeira coisa, ele repara o altar do sacrifício. Antes de sacrificar, ele repara. Ele começa a consertar aquele altar. Né? Porque ele sabia que o povo estava em pecado, o povo estava apostatado da fé. Né? E Elias agora começa a juntar 12 pedras. As 12 pedras que significavam as 12 filhos de Israel. Mais uma lição Elias estava dando ao povo aqui. Porque naquele momento Israel estava dividido,
estava 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, estava dividido, porque após o reinado de Salomão, todos nós sabemos que o reino foi dividido, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Roboão foi o primeiro rei da tribo do norte, Jeroboão foi o outro rei das 2 tribos. Então, Israel anteriormente não era dividido, não tinha 10 para um lado e 2 do outro, 2 tribos do outro, não, era junto, era unido. Então Elias, quando ele começa a juntar as pedras ali, começa a juntar as 12 pedras, ele disse, olha, devemos nos unir. Esse momento é momento de união. Não foi Deus que dividiu vocês, mas foi o próprio ego de vocês. E é porque vocês esqueceram de Deus e aconteceu isso. E foi dividido. Então ele começou a juntar as 12 pedras, a unir as 12 pedras, mostrando para o povo que é necessário a união. Que Deus quer o povo unido. Mas para nós recebermos algo de Deus, para Deus responder a nossa oração, é necessário nós estarmos em comunhão um com o outro, estarmos unidos. É necessário uma família unida, é necessário pessoas unidas, né? Porque Deus não opera onde há divisão, né? Deus não opera onde há divisão. Então ali ele lembrou o povo que por causa da idolatria, Israel foi dividido por causa da idolatria. E era necessário eles voltar novamente ao verdadeiro Deus. Voltar novamente ao princípio, às origens. Né? Voltar novamente próximo do Deus que ele servia. Então ele coloca 12 pedras, simbolizando ali a união. E ele fez isso, e ele pegou o sacrifício, pegou a vítima, pegou o bezerro e colocou em cima. E nós vamos ver os detalhes de como foi feito esse sacrifício, de como foi preparado esse bezerro. Também que nós vamos aqui extrair algumas lições espirituais para a nossa vida. Aqui eu quero ler no segundo tópico a oração de Elias. Os preparativos de Elias diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores. Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria, como eu disse. A seguir, juntou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, presta atenção, irmãos, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha, pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele, o rego em sua volta. Então nós podemos ver que Elias, após ele preparar tudo, ele abriu um buraco, um rego aqui, colocou muita água, falou para o povo, coloque água, encharque esse sacrifício, porque ele queria ali mostrar para o povo que o fogo que ia descer não era fogo da terra, mas era fogo do céu que ia descer e ia queimar o sacrifício. Era fogo de Deus, porque seria muito fácil, nós sabemos, lá no Brasil há muitos incêndios, há muitas queimadas, né, por causa do tempo seco, né, e qualquer coisa pega fogo, por causa de um graveto, por causa de qualquer coisa ali pega fogo, né? Então ali Elias estava mostrando, não é fogo da terra ali, mas era fogo do céu que vai queimar, que vai pegar nesse sacrifício encharcado de água. Então Elias começou nós podemos ver que Elias ele fez uma oração curta, não foi uma oração extensa. Porque os profetas de Baal eles começaram a clamar do meio-dia até as 6 horas da tarde, nada, não teve nada. Você vê o tanto de tempo que eles tomaram. Desde o meio-dia até as 6 horas da tarde, clamando. E não houve resposta de Baal, não houve nada do Deus pagão. Mas Elias fez uma pequena oração. Né? Quando chegou na hora da oferta de manjares, porque como eu disse, o culto a Deus é um culto que há decência e tem ordem no culto. Não é desordenado. O culto tem uma organização aqui litúrgica, tem uma organização aqui no culto. Pastor, o culto não pode ser desorganizado, sem ordem. O culto a Deus é um culto com ordem, é um culto que há decência e ordem dentro do culto.
Porque o nosso Deus, amado, Ele opera onde Ele tem liberdade para operar e onde realmente Ele é bem-vindo. E é tudo organizado. Nós podemos ver que lá na igreja de Corinto era uma desorganização, não tinha edificação. Se todo mundo aqui já pensou, se aqui tem uma orquestra, tem flauta aqui, tem trompete, tem trombone aqui, todo mundo começar a tocar sem nenhuma harmonia, sem nenhum ritmo aqui, sem nenhuma organização. Ninguém vai entender a música, a melodia. Mas se cada um dos instrumentos tocarem no ritmo certo, na melodia certa, no tempo certo, todos aqui compreenderão a melodia, compreenderão a música e todos serão edificados. Assim é a organização do culto a Deus. Deve ser organizado porque é um culto de entendimento. É um culto que nós temos que compreender o culto também, o que está sendo exposto, a exposição da palavra de Deus, os louvores, tudo organizado, porque nós sairemos daqui edificados com o que nós ouvimos, edificados com o que nós, ouvimos aqui, tipo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, que ela vem para nos edificar, para nos levantar. E o que eu acho importante nessa lição, irmão, é que faz bem eu lembrar que também foi 12 pedras e 12 cântaros de água. Isso. E ali, do jeito que tinha aqueles povos para clamar Baal, Deus ia levantar ali agora mais 12 pessoas para buscar o canto. E o Espírito Santo de Deus estava ali e ele sabia quem poderia buscar essa água. Porque a água mostra vida. A água mostra o Espírito Santo. E ali ele falou assim, eu quero 12 cântaros de água. Se era, vamos supor assim, se era para mim pegar o cântaro de água, não era eles que iam no meu lugar. Porque o Espírito Santo de Deus já estava ali agindo. Aquelas 12 pessoas que saíram, o Espírito Santo já estava levantando eles para eles começarem. Isso. Bem lembrado, irmã, que é um dos símbolos do Espírito Santo, é a água, né? É um dos símbolos do Espírito Santo, e ali essas pessoas realmente, para fazer aquele trabalho ali, elas, Deus ali já tinha preparado cada uma delas para fazer aquele E era para levar no altar, ele foi bem aquele específico. trabalho. 12 cântaros de água para levar no altar. É verdade, irmão. Deus abençoe. Então nós vemos aqui que agora começou a vez de Elias. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, preparou o sacrifício e agora chegou o momento dele buscar a Deus. Elias ali não buscou holofotes para ele não quis os holofotes para ele não quis os farol, a lanterna iluminando ele, não. Ali ele falou para o povo, chegai-vos. Ele queria que o povo visse que Deus era Deus. Chegai-vos até mim. Chegai-vos até mim, porque agora vocês vão ver algo tremendo da parte de Deus. Elias ali, ele chamou o povo para se aproximar, para o povo ser testemunha do milagre de Deus, da resposta de Deus, da resposta do verdadeiro Deus. E o povo se achegou até ele mais próximo. E Elias ali preparou tudo e clamou, Senhor, mostre para que esse povo que Tu és Deus em Israel. Prova para eles que o Senhor é Deus. E que o Senhor tem me chamado e tem colocado o coração deles, o coração do povo estava duro. É necessário ali uma amostra do poder de Deus para eles. O coração do povo estava endurecido. Então ali, amados irmãos, nós podemos ver que quando Elias clama ao Senhor, naquele momento vem fogo de Deus e desce sobre o altar, desce sobre o holocausto, queima tudo. E a palavra de Deus que o fogo lambeu até a água que estava no rego. Amados, ali é uma coisa impressionante, porque se fosse um fogo da terra, não tinha condição de fazer aquilo. Acho que nem mesmo um maçarico, se ligar um maçarico assim, se ligar alguma coisa, não tem como assim evaporar dessa forma. Mas quando vem o fogo de Deus, as pessoas sabem que é fogo de Deus, porque o fogo de Deus é diferente. O poder de Deus é diferente. Quando Deus se manifesta no meio do arraial, na congregação, no sacrifício é diferente. Nós sentimos, porque a palavra de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito quando algo é de Deus e quando algo não é de Deus. Nós sabemos, nós temos esse discernimento em nosso coração. Nós podemos entender isso.
Então ali o povo viu ali a glória de Deus, o fogo de Deus descendo, e a palavra de Deus diz que o povo caiu com seus rostos em terra, com a sua face no chão, glorificando a Deus, porque esse era o objetivo, a glorificação de Deus, amados. Não é a glorificação do profeta, não. Não é a exaltação do profeta, não é a exaltação do instrumento, do vaso, mas é a exaltação de Deus somente. Então o povo caiu com seu rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Então naquele momento o povo foi testemunha do Deus verdadeiro, um Deus diferente de Baal, um Deus que responde o clamor, a oração do seu servo. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos um ponto também interessante, que as pessoas, mas agora depois disso aí, Elias mata os profetas de Baal, mata os profetas pagãos, mas será que ele fez certo isso? Amados, Deus manda fazer isso. Elias faz isso por quê? Porque havia um mandamento daqueles adoradores de falsos deuses estranhos, porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam induzindo o povo a se afastar do verdadeiro Deus. E todos aqueles que faziam isso, profetas falsos, pela lei, estavam autorizados a matar. E há uma frase que diz: se o pastor poupar o lobo, ele sacrifica a ovelha, pastor, sabia? Se o senhor ficar com dó do lobo aqui, o senhor vai acabar sacrificando uma ovelha dentro. Então Elias, ele não poupou os lobos que estavam ali, os profetas de Baal, os profetas de Azera, porque se ele poupasse aquele povo, aqueles profetas iam continuar induzindo o povo a se afastar de Deus, a adorar deuses estranhos. Então a ordem era que matasse todos eles, não sobrasse nenhum para induzir, para influenciar o povo à idolatria. Então, como eu disse, se poupar o lobo, vai sacrificar a ovelha. Então Elias fez isso, amados irmãos. Elias, ele sabe que tudo que faz a pessoa se afastar de Deus tem que ser tirado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, amados irmãos, tem que tirar da nossa vida. Nós temos que nos afastar. As más influências, né? Às vezes temos amigos, mas esses amigos, eles querem nos tirar da presença de Deus. Não, mas agora você é crente, mas você pode fazer isso, agora você está proibido de fazer tudo. A palavra de Deus diz, que o apóstolo Paulo disse, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas eu faço, nem todas me convêm, né? A liberdade que Cristo nos deu não é para... Nós somos livres realmente, nós somos livres, nós podemos dizer, Deus nos libertou, o Senhor Jesus nos libertou e somos livres, nós não somos escravos. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Glória a Deus. Então Elias, nós sabemos que no começo ali, quando ele chega, ele diz que não haveria chuva, e não houve chuva. Não houve chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Mas depois que Deus manda fogo ali, diante daquele altar, manda fogo sobre o holocausto, Elias diz para Acabe, Elias chega até Acabe e disse, olha, se prepara, come e bebe, porque o ruído de uma grande chuva está vindo. Acabe atendeu, foi comer e beber. Elias fez diferente, Elias subiu no monte orar. Depois da manifestação do fogo de Deus, depois da manifestação da presença de Deus, o que Acabe fez? Foi comer e foi beber. Elias fez diferente, Elias foi orar. 2 exemplos aqui, né? 2 exemplos aqui, amados irmãos. Qual a nossa posição quando nós contemplamos a glória de Deus? Quando nós nos encontramos com Deus? Quando nós aqui presenciamos a glória de Deus no culto? Quando nós somos testemunha da glória de Deus aí fora? Qual que é a nossa posição? Nós comemos e bebemos ou nós glorificamos e subimos no monte da oração para glorificar e para exaltar o nome do Senhor? Porque quando nós podemos ver isso, amados, quando Jesus fazia grandes milagres ali, ele saía do meio do povo e ia para o meio do mato.
ele ia orar. Ele não iria buscar holofote, aplauso, né? Assim Elias fez. Depois daquela manifestação gloriosa de fogo, do fogo de Deus, Elias, ele foi e subiu para o monte, mas Acabe foi comer e foi beber, né? Parece que ele estava indiferente do que estava acontecendo. Acabe já estava desviado, aquilo lá já não conseguia produzir nenhum efeito no coração. Porque, amados, quando a pessoa se apostata, se distancia realmente de Deus, é uma coisa muito terrível. Porque o Espírito Santo não vai habitar num coração dessa forma, um coração que não dá lugar a Deus, né? Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A apostasia também é um sinal que é um pecado também muito grave. A apostasia é se afastar de Deus, se esquecer. Uma vez provou dos banquetes de Deus e se afastou. Fez parte do banquete espiritual do Senhor, mas sabendo da verdade, foi atrás da mentira. Virou as costas para a verdade que ele conhecia e foi após a mentira. Então, amados, para terminar, que já deu meu horário, nós devemos ter uma posição diante de Deus, né? Nós aqui aprendemos hoje sobre o culto ao Senhor, o culto que agrada a Deus, né? É um culto que não precisa de espetáculo, não precisa de pirotecnia, que não necessita atores aqui para interpretar, né? Para impressionar, para emocionar. Não, isso... Uma certa vez eu fui numa igreja, de repente eu era jovem ainda, e quando eu entrei na igreja, o pastor da igreja era muito amigo meu, e eu entrei na igreja, desde jovem, eu sempre busquei a Deus, sempre fui um jovem espiritual, desde a minha adolescência, eu fui batizado pelo Espírito Santo com 16 anos de idade. Então eu sempre fui um jovem espiritual, e eu cheguei nessa igreja, eu era jovem, e quando eu cheguei na igreja fazendo essa visita, para terminar, o líder de jovem disse: você pode sentar aqui no conjunto de jovem também. Aí eu sentei no conjunto. Quando eu estava me aproximando do conjunto de jovem, tinha alguém que estava falando em línguas. Por isso, quando eu disse sobre o discernimento espiritual, alguém estava falando em línguas ali, e aquilo ali emocionava todo o conjunto de jovens ali. Mas quando eu cheguei ali, o Espírito Santo falou comigo: isso aí não é meu, isso aí é emocionalismo. E foi muito forte isso aí, que na hora eu cheguei, eu senti assim, meu coração pulsou e eu ajoelhei para orar. E aquela noite foi culto de Santa Ceia, e foi me dado a palavra da Santa Ceia para me ministrar, jovem. E eu comecei a ministrar a ceia, mas eu estava com aquilo na cabeça, né? Quando eu cheguei, que Deus tinha falado comigo forte. Aí eu estava ministrando ali a palavra da Santa Ceia, ali, a ministração da palavra. De repente aquele jovem que estava ali, ele se levantou, e quando ele sai na porta da igreja, ele fica endemoniado, pastor, na porta da igreja. Aí o pastor teve que descer e teve que ir lá. Então, como eu estou dizendo, o culto a Deus é um culto de adoração, um culto que a glória é somente para Deus, não é um culto de expressão, não é um culto de espetáculo, de emoção, para emocionar ninguém. É um culto que o Espírito Santo deve ser o centro das atenções. Deus deve ser o centro das atenções do culto. Não é como os profetas de Baal que pulavam de um lado para o outro, né? Fazia aquele espetáculo todo e não teve resposta. Para Deus é simplicidade. Vamos clamar a Deus, fazer uma oração, e Deus vai responder com fogo sobre o nosso altar. Amém, irmãos? Quero agradecer essa oportunidade, no nome de Jesus, e passar a finalização para o nosso pastor. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Amém? Maravilha. Só no resto nós oramos, já aprendemos Elias, os profetas de Azera e Baal. Elias aparece bem no momento, irmão, que Israel estava nesse secretismo religioso terrível, né? E hoje podemos ver, nos dias atuais, irmãos, né, muitas vidas envolvidas, né, com o secretismo religioso, né?
Quando eu falo desse secretismo religioso, não estou dizendo simplesmente dos ídolos, né? De pau, de ferro, né? Mas esse Baal, esse Azera hoje ampliou muito o seu leque no mundo em que vivemos, né? Ampliou muito, né? Atores, as profissões, né? Os bens, surgiu tanto, irmãos, hoje, nos dias de hoje, os Baal estão aí. E nós, como crente, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser homens de pulso firme, as mulheres de pulso firme, para combater a idolatria nos dias de hoje. Ah, pastor, mas ninguém mais joelha diante de uma estátua hoje mais, ninguém faz isso mais. Pode joelhar diante de uma estátua, né? Mas aplaude um artista. Muitas vezes uma música mundana, né? Mexe com o seu coração, leva ele a vibrar, né? Muitas das vezes o Baal dos dias de hoje investiu nos instrumentos sofisticados nos dias de hoje, né? Para ele, na verdade, ter o ibope dos corações das pessoas. Mas nós, em nome do Senhor Jesus, vamos ser os profetas Elias nos dias atuais, a igreja do Senhor Jesus, para nós combater o secretismo religioso e apresentar o evangelho que dá soluções para a vida das pessoas nos dias atuais, né? Somente Deus tem soluções para os corações das pessoas, quando as pessoas estão no mundo perdido que se encontram nos dias de hoje, né? Então Elias foi um grande exemplo de homem de Deus, grande exemplo para nossas vidas, e precisamos combater nos dias atuais como combateu Elias, né? Tá bem? Vamos ficar em pé, vamos orar. Não vamos... Cadê a irmã Selma? Vamos ouvir a irmã Selma passar o relatório, né? Também estava esquecendo o relatório aqui, irmãos, né? Glória a Deus. Então vamos ouvir a irmã Selma, nossa secretária. Pai do Senhor, Amém. hoje na escola dominical foi lida a lição de Elias, dos profetas de Azerá e Baal. Presente pastor Sérgio, irmã Nelly, irmã Melissa, irmã Marinalva, irmão Naldo, irmã Iris, irmã Beth, Selma, eu e o presbítero Douglas, que foi o preletor de hoje.